Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês o que eu já fiz nessa terra aqui, o que eu já trabalhei, tá? Hoje eu trabalho de enfermeira, mas ninguém vê lá no passado tudo que eu já fiz. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 15 anos, só resumindo. A minha mãe já morava aqui fazia uns 2 anos, e daí ela me trouxe pra cá com 15 anos. E com 15 anos ela já me colocou a trabalhar. Cheguei aqui, deu mais ou menos um dia, chegou no segundo dia, ela disse, não, vamos trabalhar comigo. Então ela trabalhava numa academia, ela trabalhava com limpeza, ela limpava uma academia que abria umas 5 da manhã pra ela ir lá e limpar, fazer toda a limpeza da academia. Ela disse, não, vamos junto. E lá fui eu junto, né? Não importava o fuso horário, não importava se eu tava me adaptando, nada, ela pegou e me levou junto. Então o primeiro trabalho que eu fiz foi, comecei a limpar a academia junto com ela. Ia junto com ela e limpava, fazia as coisas que tinha que fazer. Então, com 15 anos eu não tinha muitas possibilidades, né? Naquela época se entregava jornal. Então, eu fui procurar esse emprego de entregar jornal. Bem, sabe aquela coisa de filme mesmo? Era bem assim. A gente foi, né? Eu e minha amiga, a gente foi, tinha um indiano, porque quem não sabe aqui, os indianos, eles dominam os comérciozinhos, né? Tem tipo uns indianinhos que a gente chama, né? E que é um shoppingzinho, um lugarzinho onde eles têm tudo que é coisinha ali, nos bairros tem. E ele, naquela época, entregava jornal. Então eu cheguei lá, e daí a gente, não sei lá, não falava nada de inglês, então não sei nem o que eu falei, não sei o que ele falou, mas sei que, resumindo, foi entregar jornal. Cheguei lá, então tudo acordado, cheguei lá no outro dia, ele, address, não entendi nada, ele me deu o endereço. Olha, o primeiro dia foi uma desgraça, não achava casa, não achava isso, não achava aquilo, nem sei se eu botei o jornal no lugar certo. Mas depois foi indo, né? O endereço, tudo certinho, né? Não tinha Google Maps, não tinha nada dessas coisas, né? A gente ia, tinha as ruazinhas que sempre ia. Daí comecei primeiro no verão, dava pra ir caminhando. Daí depois no inverno eu tentei umas vezes ir de bicicleta, que era muito mais rápido. Então geralmente eu pegava o jornal, era umas 6 da manhã, se eu não me engano. E daí nisso levava o quê? Uns 40 minutos pra entregar tudo. E ganhava o quê? Eu acho que ganhava uns 20 libras por semana. Olha, era bem... Mas foi muito legal. Por esse tempo eu fazia isso, né? Depois disso, o que eu fiz? Nesse tempo, meio tempo, eu comecei a estudar inglês. Durante o dia eu cuidava do meu primo, né? E daí o que eu fazia? À noite eu peguei uma escola no centro de Londres, eu morava meio afastada assim do centro. À noite eu pegava o trem, que era trem, não era metrô, era trem, pegava o trem, ia lá, fazia aula. Comecei a estudar inglês, né, pra melhorar, pra aprimorar, né. Depois peguei umas casas, então eu fazia faxina nas casas, né, isso com 15 e 16 anos, né. Acho que aí, aproximando dos 16, mas nesse tempo aí já fazia casas, né. Limpava a casa, então chegava, fazia aquela faxina na casa, geralmente era de 2 a 3 horas. Então eu limpava a casa do jeito que tinha que fazer certinho, passava roupa, aspirava, fazia tudo. A faxina é um pouquinho diferente aqui do que é no Brasil, mas é a mesma coisa, durava umas 2 a 3 horas, né? E eu acho que ganhava aqui umas 8, 9 libras por hora, né? Mas eu bem que curtia, adorava, 15, 16 anos. Então eu pegava, fazia minhas casas, daí no meio-dia eu comia um chocolate, nem almoçava, aquela coisa assim, sabe, bem de adolescente. Ia, fazia outra casa, botava uma música pra escutar, ia limpando, tal, né? Depois, o que eu trabalhei? Depois disso, né, o meu inglês foi melhorando, foi ficando, né, fui conseguindo me comunicar melhor. Daí eu consegui um emprego numa academia, mas agora para trabalhar de atendente na lanchonete da academia. É uma academia até bem conceituada aqui, a David Lloyd, aqui na Inglaterra, uma academia bem legal. Eles têm spa, tem piscina, tem tudo, bem legal. Então era um ambiente bem legal. E nisso o inglês foi melhorando, né? Foi melhorando, porque atendia as pessoas, às vezes não entendia, mas nisso, né, forçando cada vez mais, nisso eu já tava estudando o inglês, né? E já conseguia me comunicar, já falava. Então eu atendia as pessoas, fazia café, fazia, né, aqueles shake de proteína, assim, sabe? Pra depois que a pessoa acaba a academia, ela toma. Fazia isso. E daí, nisso também, eu tinha um chefe que trabalhava na cozinha. Ele foi me ensinando também a fazer as comidas. Então, nos fins de semana, quando ele não tava, eu também já ia preparava algumas comidas, tipo uma salada com frango,
Porque aqui tudo vai no... Tipo, lá pelo menos tudo ia no forno, sabe? Então tu botava no forno e montava o prato, né? Daí nisso eu fui aprendendo. Mas daí eu resolvi... E nisso eu fazia algumas casas também, fazia limpeza. Daí, nisso eu resolvi aplicar para outros trabalhos, porque esse trabalho, ele era chamado part-time, ou quer dizer, ele não era um trabalho o dia todo, ele era só algumas horas do dia, umas 3 horinhas à tarde que eu fazia esse trabalho, e nos fins de semana. Então eu resolvi aplicar para outros trabalhos. Então eu apliquei também para trabalhar em vários lugares assim, e eu consegui para trabalhar numa loja, uma loja que é chamada Selfridges aqui. Quem mora na Inglaterra, em Londres, conhece, é uma loja que fica bem no centro de Londres. E essa loja era uma loja que vendia luvas, então era vendedora de luvas. Era ótimo no inverno, mas no verão eu ficava lá, paradinha. Não vendia alguns outros acessórios, mas olha, no verão era fogo, né? Como é que você vende luva no verão, né? Então, às vezes era meio, né, meio empacada a coisa, mas foi muito legal, porque eu consegui aprender muito, 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 e nisso desenvolveu muito meu inglês, sabe? Foi demais, assim. Então, e esse último emprego de vendedora, de atendente, que foi que me ajudou a desenvolver muito o inglês. Então, fica a dica, às vezes, se você quer vir trabalhar, quanto mais você se expõe ao público, mais você se expõe a situações, mais fácil fica de você aprender inglês, né? De você desenvolver a língua, né? Então mas todos os trabalhos, tudo que eu fiz, assim, me acrescentou muito, desde ir lá desde limpar o banheiro, que foi a primeira coisa que eu fiz lá, até chegar, né, hoje trabalhando como enfermeira, tudo me acrescentou muito, né? Essa questão de vir trabalhar como enfermeira, outro dia eu conto como é que foi, o que acontece, né? Mas foi um planejamento de longa data que a gente fez, sabe? Eu já planejei, quando eu fui escolher faculdade no Brasil, até cheguei a fazer psicologia por 1 ano, mas depois, como eu sabia que eu queria ainda morar fora, eu queria morar em outro país, queria ter essa possibilidade, a gente escolheu, sabe? A gente pensou bem certinho o que a gente queria fazer. Então, outro dia eu conto pra vocês como é que eu vim parar aqui como enfermeira. Mas é isso. Um beijo, obrigada por assistir. Tchau!